Olá, bom dia, como que você está? São 9h30 da manhã e nós estamos começando o nosso culto de adoração ao Senhor Jesus, ao único que é digno de receber toda a glória e todo o louvor, na Igreja Betsaida e em todo o mundo, né? Hoje é um culto muito especial, eu estou muito feliz, é uma data muito importante para o mundo todo. Mas para a Igreja de Cristo é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. A Páscoa é a passagem pelo Velho Testamento, da salvação dos primogênitos quando os judeus estavam presos ainda no Egito, por todas aquelas cenas de milagres que o Senhor fez por meio de Moisés, e a ida para uma terra nova, mas principalmente o episódio onde o sangue de um cordeiro foi passado nos umbrais das portas, e nesse momento o espírito da morte não se achegou sobre os primogênitos de Israel. E essa história foi passada de geração em geração até os dias de hoje. Os judeus contam essas histórias aos seus filhos, para eles conhecerem um momento em que o anjo da morte não passou nas casas deles e pelo sangue de um cordeiro, de um cordeirinho, eles foram libertos. Eu creio que o Cordeiro perfeito já nasceu sobre a terra, Jesus Cristo, e o sangue dele que passa nos nossos corações, que lava os nossos corações, nos livra da morte, nos livra do espírito da morte. Eu vou ler um texto para você, está em Mateus 27, do 50 ao 53. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Sabe o que isso significa? Depois da morte de Jesus, quando ele bradou a morte, a nossa vida ressurgiu. E naquele momento, fisicamente, muitos mortos em Jerusalém ressuscitaram. Eu creio que se Jesus bradar no seu coração, a morte que está em você vai se transformar em vida, porque a morte não suporta o poder de Deus. Jesus é a cura de todos os nossos males. Jesus é poderoso para transformar aquilo que é morte em vida. Por isso que eu fico muito feliz, porque hoje é o dia da nossa libertação. Hoje é o dia que nós comemoramos a nossa salvação, porque Jesus morreu e ressuscitou e trouxe a vida em nós. Vamos adorar ao Senhor Jesus, porque Ele merece toda a glória, toda a exaltação, toda adoração. Vamos louvar ao nosso Deus que é santo e venceu a morte. Amém? Minha sorte está além do céu, onde eu não posso alcançar. Cheguei tão longe pra cair, mas teu amor veio e me salvou. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com joelhos no chão. Riquezas não podem comprar a liberdade que há em ti. Pro mundo eu dei meu coração.
Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, vida encontrei, quando me rendi, me prostro a ti, em oração eu toco os céus, com joelhos no chão. Meu coração em ti está, vida encontrei, quando me rendi, me prostro a ti, em oração eu toco os céus, com joelhos no chão. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Com tudo que sou, te buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, eu toco os céus com joelhos no chão. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali me encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao seu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou, Senhor, se estou cercado pelo medo, tu és fiel
e descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos continuando nosso estudo a respeito da história de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos. Nas últimas semanas nós lemos a respeito da história de Paulo e o naufrágio que ele passou juntamente com toda a embarcação, a tripulação com quem ele estava. E eu quero te lembrar a respeito dessa viagem de Paulo. O texto da nossa mensagem hoje, Atos capítulo 28, verso 1. Antes, o tema da mensagem. Jesus não nos promete comodidade. Esse é o tema da nossa palavra. Jesus não nos promete comodidade. Atos 28, 1 diz assim, se você tiver com a sua Bíblia aí, me acompanhe. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Paulo, então, passou por esse naufrágio e, finalmente, ele chega até uma praia de uma ilha chamada Malta. E, finalmente, depois de mais de 15 dias aí à deriva, ele consegue chegar até essa praia. Quero te lembrar de como que Paulo chegou para essa viagem rumo a Roma. Paulo não procurou uma agência de viagens da época lá e fechou um pacote na CVC, enfim, para ir até a Roma. Ele não foi ali como turista. Ele estava chegando a Roma como prisioneiro. Esse texto ele se inicia lá no capítulo 21 de Atos, onde Paulo ele é injustamente acusado pelos judeus lá de Jerusalém, de que ele estava levando um grego para dentro da sinagoga, para dentro do templo. E Paulo ele sofre essa acusação e se inicia todo um processo para se julgar a culpa de Paulo. Nesse processo ele se defende diante dos judeus, ele se defende diante de governadores, de 3 governadores, ele se defende diante de Félix, diante de Festo, diante do rei Agripa, e finalmente ele apela para César, em Roma. Então ele está sendo enviado para Roma como prisioneiro para ser julgado pelo imperador. É essa condição que Paulo está chegando a Roma. E no meio dessa viagem, ele sofre um naufrágio juntamente com a embarcação onde ele estava. Fica 14 dias à deriva no mar e encontra uma praia e agora está lá na ilha de Malta. Eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes nossa vida passa por tempestades, passa por tribulação, passa por lutas. Talvez a sua vida familiar, o seu trabalho e até o seu ministério passam por lutas. Eu me lembro de quando eu e a pastora Tami resolvemos que teríamos um bebê, a pastora Tami ficou grávida do Mateus. Logo no início, nós recebemos uma palavra de um médico, dizendo que a gravidez seria uma gravidez de risco e que, inclusive, teria risco de aborto. Eu lembro que aquela semana foi uma semana muito difícil, de ventos fortes, sabe? Uma semana onde eu realmente me deparei com uma dificuldade que era maior do que eu. Era maior do que eu. Essa semana, conversando com um discípulo, ele estava falando a respeito da vida profissional dele, e ele disse que o chefe dele disse para ele essa semana que ele já tinha pedido um aumento para o meu discípulo, esse aumento já havia sido liberado pelo RH da empresa, porém, por conta das medidas mais restritivas aí da Covid, o salário dele seria cortado pela metade a partir do mês que vem. Era para ele receber um aumento, mas o salário dele seria cortado pela metade. Olha que vento. Olha que vento. Paulo não estava chegando a Roma de uma forma tranquila. Paulo estava chegando de uma forma muito agitada, passando por diversas tribulações. Essa viagem iniciou a 3.000 quilômetros de distância de Roma. Havia um caminho mais rápido, que era pelo alto mar. Só que por conta de ser alto mar, eles resolveram ir pela região costeira, beirando o mar, pela região mais tranquila. Só que essa era uma região mais distante. Paulo estava passando por tudo isso. E quem era Paulo? Paulo era um cristão cheio do Espírito Santo.
Paulo era um cristão que estava cumprindo o chamado de Deus na vida dele. Paulo era um cristão que estava querendo ir para Roma, ainda que fosse como prisioneiro, para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Esse era Paulo. Eu me recordo também de quando Deus resolveu tirar o povo de Israel do Egito. Aquele povo era escravo lá do Egito. E Deus manda as pragas, levanta Moisés, manda as pragas, e o povo é autorizado a sair. E eles estão indo rumo à terra prometida. Se Deus não fechasse o mar para que o exército egípcio não alcançasse o povo não conseguiria ser liberto. E aí o povo atravessa o mar se fecha. Glória a Deus, estamos na terra prometida. É assim a história? Não, a história não é assim. Eles precisaram caminhar rumo à terra prometida durante 40 anos. Durante esse período eles passaram fome, passaram sede. Durante esse período aqueles que eram mais desesperançosos começaram a murmurar, começaram a reclamar. Durante esse período, uma geração inteira precisou perecer lá no deserto. E eles continuaram a viagem. Finalmente entraram na terra prometida. A terra estava preparada para eles? A terra estava desocupada, com uma fita, esperando eles entrarem ali? Não. Eles se depararam com um povo que já morava naquela terra. E foi necessário eles guerrearem contra esse povo. Foi necessário eles lutarem contra esse povo. Mas que Deus entregou a terra prometida na mão dos israelitas, Deus entregou. E eles venceram. A vida cristã, o ministério, passa por dificuldades. Eu me lembro quando eu resolvi ser um cristão verdadeiro. Um cristão genuíno, não um cristão xing-ling, um cristão tabajara. Quando eu resolvi ter uma marca, sabe, carregar a marca de Jesus, não ser uma camiseta que você joga na máquina e ela encolhe. Não ser tranqueira, ser coisa boa, ser um cristão verdadeiro. Eu passei por dificuldades. Os meus amigos, a maioria me largaram. Porque eu não estava mais afim de fazer as coisas erradas. Ou de viver uma vida sem propósito, sem pensar no amanhã. Eu me lembro que alguns parentes meus me chamavam de Carlota, sabe, aquela que vive dentro da igreja. Porque o meu coração, meu desejo era servir ao Senhor. A minha família, no início, não aceitava que eu estivesse mudando de religião. Como assim? Você vai ser o primeiro da sua família que tem tradição nessa religião e você vai mudar? Eu precisei me deparar com essas coisas, eu lidei com essas coisas, eu lidei com essas dificuldades. Sabe, se você não entender que a vida cristã passa por lutas, passa por dificuldades, você vai viver enganado. Eu me lembro quando eu resolvi liderar uma célula, eu estava tão feliz, finalmente vou assumir uma célula. E não demorou muito tempo para eu ver que a célula tinha dificuldades, que eu lidava com pessoas que mentiam, que eu lidava com pessoas orgulhosas, que eu lidava com pessoas que pouco tempo depois me abandonaram. Eu fiquei tão irritado com essa situação, que eu disse para mim mesmo, não, eu vou jejuar, eu vou fazer um voto. Não foi um jejum, foi um voto diante de Deus. Eu não vou colocar chocolate na minha boca, enquanto eu não multiplicar a minha célula. Eu fiquei mais de ano sem comer chocolate. E olha que eu gosto muito de chocolate. Mas eu resolvi, porque para mim aquilo era importante. Meu querido, minha querida, a vida cristã genuína, a vida cristã que eu e você somos convidados a viver, é uma vida que passa por tribulações. É uma vida que você vai enfrentar tempestades, que você vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar dificuldades. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo 4:7. Esse texto foi escrito por Paulo mais ou menos nessa época, quando Paulo já estava aí no final da carreira, da vida dele. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
Paulo está chegando ao final da vida dele, dizendo, olha, eu combati um bom combate, eu lutei realmente, eu enfrentei realmente as situações, eu lutei. Salomão, lá em Eclesiastes 2:11, eu não vou ler o texto, mas resumindo aqui para você, ele diz assim, no final da vida dele, ele chega à conclusão de que tudo que ele buscou, tudo aquilo era vaidade, tudo aquilo era inútil. Tudo aquilo era inútil. Tudo aquilo era inútil. Olha o contraste entre a posição de Paulo, a fala de Paulo e a fala de Salomão. Nós somos chamados para viver um evangelho verdadeiro. Nós somos chamados para viver um evangelho genuíno. Verso 2 do capítulo 28. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ficou ali à deriva 14 dias. Imagine-se no mar, debaixo de um sol forte durante o dia e de um frio durante a noite, com ventos fortes, com uma água gelada, com aquela água salgada, sabe, que gruda na pele assim, que deixa a pele irritada. Imagina o frio que Paulo não sentiu durante todo esse período. Talvez até o corpo, os ossos, as juntas mais rígidas, por conta do frio. Finalmente eles chegam diante da praia. E Deus usa os habitantes daquela ilha para fazerem uma fogueira, demonstrando uma bondade assim imensa, gigantesca para com eles. Talvez eles tivessem pensado, olha só, passamos aí por todo esse período de luta no mar, 14 dias nessa situação difícil. Talvez como todo filme de terror, eles poderiam imaginar encontrar uma ilha que teriam animais selvagens que os atacariam. Eles poderiam imaginar uma ilha onde teriam povos que lutariam contra eles. Sei lá, na minha cabeça aqui, eu penso até em canibais. Mas não. Deus preparou um povo, os habitantes daquela ilha, para socorrerem a Paulo e toda aquela tripulação. Sabe, aquele cristão que é fiel, aquele cristão que é fiel ao propósito de Deus, que vive uma vida de fidelidade a Ele, pode confiar que Deus prepara cortesias e mimos para te presentear. Deus prepara. Deus prepara. Temos tribulações, temos lutas, mas Deus prepara momentos de refrigério para nós. Nesse texto, Deus está usando os habitantes daquela terra para levarem, sabe, fizeram uma fogueira, algo simples. Mas imagine você gelado durante 14 dias. O que não significa uma fogueira para você naquele momento? Sabe, aquele calor. Sentir novamente um calor. Deus proporcionou isso a Paulo. Deus proporcionou isso a Paulo. Na Bíblia nós encontramos outros textos onde Deus preparou refrigério para aqueles cristãos fiéis, para aqueles homens que realmente levavam a palavra de Deus e o propósito de Deus muito a sério. Nós lemos a história de Elias. Elias ficou praticamente prisioneiro dentro de uma caverna durante um bom tempo. Mas Deus proporcionou corvos para virem alimentar Elias. Deus proporcionou que corvos fossem alimentar Elias. Paulo está passando aqui pelo naufrágio. Paulo é um náufrago. Mas Deus preparou uma praia e habitantes que iriam socorrê-lo. João foi feito prisioneiro, no final da vida, foi feito prisioneiro numa ilha em Patmos. Ficou lá em Patmos. E lá naquela ilha, Deus arrebatou João e levou João aos céus e mostrou todo o livro de Apocalipse para João. Olha que experiência gloriosa.
Meu querido, se você tem sido fiel ao Senhor, creia, Jesus é contigo. Jesus é contigo. Ele não te abandona. Ele não perde o controle da sua vida. Se Ele deu a comida pelos pássaros para Elias numa caverna, se Ele deu o refúgio, sabe, para Paulo aqui, você é tão importante quanto. Se você está buscando fazer a obra dele, se você está buscando servi-lo com o seu coração, se você tem servido ao Senhor de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica, esse é o seu Deus. Ele é contigo. Ele não te desampara. Ele não te desampara. Quero ler com você o texto de João 16, verso 20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Uau! A minha tristeza, a sua tristeza, diante do Senhor, se transformará em alegria. Se transformará em alegria, porque você está buscando fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Você está buscando servir ao Senhor. Você está buscando servir aos outros e cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse é o nosso Deus. Deus é contigo. Deus não te desampara. Deus não te desampara. Ele é com você. Ele é com você. Ele foi com Paulo nesse texto. E certamente Ele é com você, líder de célula, que está batalhando pela sua célula. Ele é com você que está buscando pregar o evangelho aí no seu trabalho e talvez esteja lutando, passando por dificuldades, por perseguições. Ele é contigo. Ele é contigo. Jesus não nos prometeu uma vida de conforto, mas certamente Ele recompensa aqueles que são fiéis a Ele. Certamente Ele tem preparado um descanso, um mimo para você que tem sido fiel ao Senhor, que tem buscado entregar a sua vida ao altar mesmo e vivê-la para Ele, para a honra e glória dEle. O texto continua. Verso 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Talvez você fale, meu Deus, Vinícius, o cara passou pelo naufrágio, ficou lá no mar todo esse tempo, finalmente alcançou a praia, e agora me aparece uma serpente e morde a mão de Paulo. Quero te falar que essa serpente, ela saiu aí dos galhos. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Havia um propósito para que essa serpente saísse dos galhos e mordesse a mão de Paulo. Vamos falar um pouco a respeito das serpentes? A primeira serpente que nós lemos na Bíblia é lá no Éden. Aquela serpente mentiu, enganou, fez com que o homem pecasse, mas aquela serpente também, eu vou dizer, foi instrumento, foi usada por Deus para trazer a graça de Deus sobre a humanidade. Você já parou para pensar nisso? Se aquela serpente não tivesse picado, nós não conheceríamos a graça de Deus. Nós conhecemos esse atributo de Deus por conta disso. A graça de Deus se manifestou através desse momento. Lá no Velho Testamento, o povo estava no deserto. O povo começou a murmurar contra Deus, os israelitas. Deus mandou serpentes para morderem aquele povo. Aquele povo começou a reclamar com Moisés. Moisés consultou a Deus. E Deus disse, faça uma serpente de ouro. E coloque ela num poste, num lugar alto. E quando a pessoa for picada, ela olhará para aquela serpente e ela será curada. Deus estava mostrando para o povo que o povo deveria depender dele. Que o povo deveria depender do Senhor. Essa história está lá em Números. Números capítulo 21, a partir do verso 6. Depois você pode ler esse texto.
Deus estava ensinando aquele povo a depender dele. Enquanto Moisés levantou uma serpente no deserto, Jesus foi levantado na cruz para pisar na cabeça da serpente. Glória a Deus. Jesus foi levantado na cruz para tirar o domínio da serpente sobre a vida do homem, sobre a humanidade. João 3,14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Jesus venceu a serpente. E agora Paulo está nessa ilha, lá em Malta, e a serpente pica ele, morde ele. Essa serpente foi usada por Deus para confirmar o apostolado de Paulo entre aqueles habitantes. Foi usada por Deus para confirmar o apostolado de Paulo. Deus havia prometido uma viagem segura para Paulo. Deus havia prometido uma viagem em que nada de mal, a vida deles não seria tirada. Nós vemos isso lá em Atos 27, quando o anjo apareceu a Paulo e falou com Paulo que a vida deles não seria tirada, nenhum se perderia. Deus prometeu essa viagem segura e Deus cumpriu. Deus cumpriu. Paulo, nós leremos aí, né? Não é spoiler porque está na Bíblia, então é só você ler o capítulo 28 de Atos que você vai ver que Paulo chega a Roma. Deus prometeu a Paulo e Deus cumpriu. Não será diferente na sua vida. Não será diferente na sua vida. Aquilo que Deus prometeu para você, creia, Ele é Deus para cumprir. Ele não é homem para mentir, para voltar atrás. Ele é Deus para cumprir. Quero concluir essa mensagem. Nós somos, então, convidados a servir ao Senhor. A servir o nosso coração de uma forma genuína, de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira, não simplesmente como um admirador, como um ouvinte passivo, mas como alguém que é ativo no reino de Deus. E Jesus não prometeu comodidade para esses cristãos. Não, Ele não prometeu. Ele não prometeu comodidade. Nós devemos servir a Ele e devemos servir ao nosso próximo. Isso é fazer a obra de Deus na terra. Ainda que a gente passe por dificuldade, ainda que a gente passe por problemas. Aquele que é fiel ao Senhor, tem que confiar que a fidelidade de Deus se manifesta com momentos de refrigério, momentos de cortesia, com mimos dos céus sobre você. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Talvez esse domingo de Páscoa, seja o domingo em que você irá se posicionar. Seja o domingo em que você irá se posicionar como um cristão verdadeiro. Finalmente eu quero te lembrar, nada acontece por acaso na vida daquele que serve ao Senhor. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então tudo que você passa na sua vida, se você é fiel ao Senhor, e se você tem buscado cumprir a obra dele aqui na terra, tudo que você passa faz parte do plano de Deus. Faz parte do controle de Deus sobre a sua vida. Faz parte do movimento do Senhor para glorificar o nome dele através de você. Talvez diante dessa mensagem, você se depara com uma realidade de que talvez você não tenha vivido esses mimos, esses agrados da parte de Deus, porque você não tem sido alguém fiel a Ele.
Talvez você tenha levado a sua vida de uma forma a tentar bajular a Deus para ver se Deus muda a situação que você está vivendo. O caminho não é esse. O caminho é você cumprir a obra do Senhor na sua vida. É você se posicionar como um cristão verdadeiro. Gostaria de orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, eu ouvi a tua palavra nessa manhã. E Senhor, diante dessa palavra, Pai, diante dessa palavra, eu quero rever algumas posturas da minha vida. Eu quero rever algumas atitudes que eu tenho tido ao longo da minha caminhada cristã. Senhor, nada aconteceu com Paulo sem que fosse permissão do Senhor. Pai, eu quero isso para a minha vida. Eu quero me posicionar nessa manhã para cumprir a tua vontade, para cumprir a tua obra, para servir a ti e servir ao meu próximo, Senhor. Senhor, eu te peço perdão porque talvez não tenha vivido assim até hoje. Mas, Pai, nesse domingo de Páscoa, eu quero reposicionar a minha vida para fazer valer o teu sacrifício, Jesus, lá na cruz. Eu quero. Eu quero ter essas experiências. Eu quero ter essas experiências. E é por isso que eu oro a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Posicione a sua vida. Talvez você já é um cristão que tem vivido batalhas e lutas pela obra do Senhor. Que nessa manhã você receba do Senhor a convicção, a certeza de que Ele não perdeu o controle da sua vida. Você vai chegar no final da sua carreira, como chegou Paulo, dizendo: combati o bom combate. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé, porque eu ainda tenho fé. Receba isso sobre a sua vida, meu querido, que tem sido fiel ao Senhor. E em meio às lágrimas, em meio às lutas, tem servido a Ele. Que Jesus te abençoe. Que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. E que você tenha, em breve, você que é fiel, descansos na presença dEle. Deus abençoe a sua vida. Como é bom sabermos que nós temos descanso. A todos os fiéis no Senhor, a todos os cristãos verdadeiros, aqueles que seguem ao Senhor Jesus de todo o coração. Como o pastor Vinícius falou, aquele crente verdadeiro, de marca, né? de grife, não de marca secundária, mas que leva Jesus a sério, tem momentos de refrigério, de descanso, de mimos. O Senhor é bom, Ele cuida de nós, Ele cuida de você e Ele tem cuidado de mim. Eu posso dizer inúmeros momentos desse ano de 2021 já, que eu pude experimentar que o Senhor cuidou de mim, cuidou de detalhes da minha vida. Isso não quer dizer que nós não passaríamos por lutas e aflições, mas o Senhor cuida de nós. Essa é a parte mais importante da história. O Senhor cuida de você. E a prova é que as coisas da sua casa, os seus mantimentos, o seu sustento, não se acabaram com a pandemia. Podem passar por tribulações, por dificuldades, por momentos de baixa, até mesmo o próprio testemunho de um dos filhos espirituais do pastor Vinícius, que está passando por uma tribulação. Mas eu creio, o Senhor não deixa que nenhum dos seus justos mendigue o pão. Nenhum dos seus justos será privado completamente e vai passar por necessidades, porque o Senhor cuida de nós. E sabe uma forma de nós mantermos a nossa aliança com Deus nessa área das nossas vidas, da provisão estabelecidas, é através da oferta, é através dos dízimos. Nós não estamos comprando a Deus, nós estamos firmando a nossa aliança de dependência ao Senhor.
Eu quero depender a cada dia mais do Senhor, porque é o Senhor quem ressuscita as nossas vidas. E eu quero convidar a você, nesse momento estão passando informações na tela, o QR Code você pode abrir direto do aplicativo do seu banco, você pode trazer as ofertas e os dízimos aqui na igreja, porque a nossa igreja está aberta no dia de hoje. E você pode, de diversas formas, até por transferências, os dados bancários estão aparecendo aqui. Você pode ofertar ao Senhor, você pode dizimar como um ato de gratidão, mas também como um ato de dependência ao Senhor Jesus. De colocar realmente, Senhor, a minha dependência está no Senhor. O meu cuidado, eu sei que vem do Senhor. Por isso eu te entrego os meus bens. Eu também estou ofertando no dia de hoje e eu quero consagrar esse momento com você. Vamos orar ao Senhor? Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor, o seu cuidado sobre os seus filhos, os seus santos que têm se santificado todos os dias no Senhor, apesar das dificuldades, a sua misericórdia não tem fim sobre nós. E hoje nós estamos renovando os nossos votos de dependência ao Senhor através dos nossos dízimos. Nós estamos renovando a nossa dependência a Ti, Jesus, através das nossas ofertas. Senhor amado, recebe com o coração, Pai amado, alegre, porque o nosso coração está feliz de podermos entregar ao Senhor. Nós dependemos de Ti. Nesse momento eu quero colocar a todos os meus irmãos e irmãs que têm passado por privações nessas áreas. Eles estão comigo aqui, Senhor amado. E a igreja é o lugar onde nós intercedemos uns pelos outros. A noiva está unida, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, unidos no Senhor. Abre portas sobre esses irmãos, Jesus. Abre portas divinas de providências, porque o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que nos ensina, Jesus, a cada dia a termos a nossa previdência, de nos cuidarmos, de darmos o nosso melhor, de nos santificarmos. Mas nós sabemos que o escape, a resolução vem do Senhor, Jesus. Abre portas sobre os meus irmãos, portas de milagres. Eu creio que nessa semana muitos testemunhos serão dados nas células, nos discipulados, nos compartilhamentos e até mesmo nos directs, Senhor amado, do nosso Instagram, Senhor amado, do nosso YouTube, porque a sua graça é para todos aqueles que creem, que se posicionam no Senhor. Pai amado, derrama a sua graça, Pai amado, poderosa, e os seus milagres sobre esses irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Ele é digno e eu creio que Ele está agindo sobre a sua vida e sobre as suas finanças. Eu quero convidar você a participar da nossa Casa do Oleiro hoje às 18 horas com os nossos pastores, ou o nosso pastor Ismael, a nossa pastora Ana, que tem intercedido sobre o nosso corpo de Cristo, tem orado por cada família. Eu tenho testemunhado o posicionamento deles de se colocarem realmente na brecha para orarem pelas famílias, e que você também esteja posicionado nesse sentido para orar pelos seus familiares, para orar pelos seus irmãos, para orar pelas pessoas que você conhece. Vamos nos unir hoje às 18 horas para fazermos isso, amém? A nossa oração tem poder no Senhor. Eu quero agradecer a você por estar conosco nesse culto. Aproveite esse dia para estar com a sua família. A Páscoa é uma data da igreja, do corpo de Cristo, e a nossa família é a nossa primeira igreja. Quero convidar você a falar da palavra, a contar a história da passagem, a contar sobre o Cordeiro Santo que é Jesus para os seus familiares e aplicar, num ato de fé, uma oração aplicando o sangue de Jesus sobre os seus familiares. Eu creio que isso é muito espiritual, isso é muito profético, isso é poderoso. Nós estamos muito felizes por bênçãos que aconteceram nessa semana, muitos históricos de irmãos que foram curados e têm sido curados, que têm melhorado da saúde. Nosso Deus tem nos dado um afago ao nosso coração, Ele tem respondido às nossas orações. Nasceu o Vicente, filho do Leozinho, da Cíntia. Que alegria, mais um cordeirinho, mais uma ovelhinha para o nosso povo. E eu creio que muitos outros milagres serão contados nessa semana. Amém? Vamos continuar orando uns pelos outros, exercendo, esse ministério do cuidado sobre a nossa família e do cuidado sobre os nossos irmãos da igreja. É dessa forma que nós vamos vencer, em unidade, em amor. E eu convido você a participar conosco. Deus abençoe, um domingo abençoado, seja cheio da presença do Cordeiro, do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Um beijo e até a próxima semana.